Começando mais um no Corre com o Jota por aqui, a gente tem começado, né, Davi, brincando, qual o crachá, o que tá no crachá, o que né, é o cara sem o crachá. Eu perguntar pro Felipe Teixeira, que é o nosso convidado de hoje, se ele tem crachá no momento. Não. Não aboliu o crachá? Ainda não. Talvez abolir por enquanto, nunca se sabe, né não? Nunca se sabe. O que já esteve no crachá, Felipe? Já teve muita coisa no crachá, cara. Na verdade, eu acho que eu comecei minha vida sem saber que eu seria um cara do crachá, sem muitas dúvidas, muitas coisas, mas já passei por muito aí. Já acho que do mais significativo aqui, né? Trabalho com produto digital já tem mais de 20 anos, como designer acho que é uns 30 anos. Talvez muita gente não saiba, mas eu fui o primeiro designer do Nubank ali. Fiz Nubank, fiz um monte de coisa. Acho que estar num ambiente corporativo por tanto tempo, talvez lá atrás não era o que eu imaginava, mas acabou acontecendo. Eu fui vivendo a minha vida aí cada meia hora após a outra, né? E culminou aqui nesse momento, nesse histórico, e estamos aí para compartilhar um pouco disso tudo aqui com vocês. Hoje não tem crachá porque tá numa banda de rock. Mas que fique muito claro que nunca foi hobby, sempre foi muito sério. Eu sou um cara que eu tenho ou eu me envolvo demais com as coisas, ou eu não ponho o pé, né? Então, para mim, a banda foi um negócio muito sério, foi um momento que ainda é, né? Foi realmente uma proposta de carreira diferente para mim. Uma vez que eu entendi que ok, eu tenho um equipamento, eu tenho a voz, eu tenho o texto, eu tenho a vivência, eu tenho a habilidade não só para escrever, mas para poder cantar o que eu estava escrevendo. Foi natural e a banda aconteceu, né? Que eu agilizei, que eu forcei uma barra. Em algum momento a banda aconteceu. Tipo, eu conheci os músicos e a gente ficou amigo e o envolvimento e a coisa é tão séria que hoje eu moro com parte da banda, né? Somos cinco caras e 3 moram juntos. A gente tem um estúdio em casa, então tudo acontece ali, tudo é muito intenso, muito pra valer mesmo. Algumas histórias que a gente vai contar então no programa de hoje. Esse é o No Corre com o Jota, que está começando. A gente tem sempre procurado trazer aqui gente do mercado, gente que empreende, para compartilhar um pouco das histórias, das experiências, junto com você que está aí no Corre, tentando encarar o dia a dia também. Não é mesmo, Davi? Tudo bem? Tudo bom. Bom te ver aqui de novo. Estamos aqui, né? O Davi deu um perdido na gente semana passada. Deu um perdido na semana passada, mas o motivo era nobre do perdido. Foi até engraçado, né? Me ligam 18h30, aí falam, Davi, tem como tu vir aqui nesse local? E esse local era 16 horas de distância de avião. Nossa! Eu não podia. Aí eu falei, porra, literalmente não corre, né? Aí eu falo com o Oleg, né? Que é também sócio fundador daqui. O Oleg, cara, olha a passagem aí, eu já tô indo para o aeroporto. E fui daqui para o aeroporto, né? E ele foi comprando a passagem, eu peguei o voo 11 horas da noite. Então era da 18h30 da ligação para as 23 horas tá embarcando, né? E, enfim, e aí foi uma viagem que eu passei só um dia nesse lugar, literalmente, e no outro dia já tava voltando pro Brasil. Entendi. Mas era super importante. Então, cara, não corre o tempo inteiro, né? Mas é isso aí. Pô, bom demais ter aqui, Felipe. Bom demais. Cara, um prazerzaço ter aqui. Acho que tem muitas histórias aqui para poder compartilhar. Tem. De corre. Eu queria já começar com um, assim. Cara, como foi tomar a decisão de entrar numa casinha que não tinha ninguém, com um gringo colombiano te contando uma história e tu tomando a decisão de, cara, eu vou embarcar nessa história? Essa casinha nem continha, né? Essa casinha tinha nada. Rua Califórnia 792. Essa eu não esqueço. Porque eu acho que serve muito, assim, cara, de referência para quem quer empreender, né? Antes de empreender solo. Cara, vamos lá. Eu vou contar, assim, é um negócio muito louco. Até bati um papo antes com a Clarice, né, para contar a história. Tenho conversado com os meninos aqui. Eu sou um cara que eu não tenho diploma, né? Eu não sou formado em nada. Design aconteceu na minha vida. Então, eu posso dizer que eu acho que tudo isso, inclusive talvez até o que você esteja fazendo aqui como empreendedor no Jota, eu acho que isso estava no Davi Vélez naquele momento, eu acho que estava em mim, todo mundo que juntou ali naquele momento. Eu diria que tem um percentual de inocência nisso tudo. Não é uma inocência irresponsável, mas é uma inocência no sentido de você realmente estar imune a algumas crenças limitantes, né?
Então, se você se leva tudo 100% a ferro e fogo, você vai comprar todos os possíveis riscos de qualquer coisa, e eu acho que esse é o grande freio de muita gente, né? Então, talvez se você for um pouco ignorante para alguns riscos, a hora que eles acontecem, você não tem outra opção a não ser passar por cima deles, né? Porque na antecipação de você imaginar o que pode dar errado, o famoso overthinking, eu sou um cara que sofro muito com isso pessoalmente, você acaba perdendo muita oportunidade. Então, acho que para mim, foi um pouco de momento de inocência também. Eu posso te garantir que no momento que eu entrei, era um momento que eu acho que eu estava, talvez, não tão feliz no outro empreendimento que eu estava, mas ao mesmo tempo recebi um e-mail que não foi nem do Vélez, foi do Ed, que era o CTO lá na época, né? O cara me achou no Dribbble, viu, eu sou um cara que nunca tive portfólio, porque acho que talvez é a grande maldição do designer, né? Eu sempre fui entrando no lugar porque alguém me puxava, alguém me convidava e tal. Então eu nunca tive meu portfólio, mas eu tinha um Dribbble lá com algumas coisas, tinha meia dúzia de peças lá. E aí, em determinado momento, eu recebi um e-mail do Ed lá de um gringo, falou assim, pô, não sei o que, tô aqui no Brasil, nós vamos abrir um banco novo. Eu falei, what the fuck, né? Cara, e aí que tá, a inocência que eu digo talvez qualquer empreendedor tupiniquim naquele momento, eu acho que talvez por isso não tenha acontecido por mãos 100% brasileiras, assim por assim dizer, que, porra, qualquer cidadão que mora no Brasil sabe assim, porra, eu vou enfrentar Bradesco, eu vou enfrentar Itaú, eu vou enfrentar Santander, você é louco, né? Essa coisa da cultura, isso é sempre uma barreira intransponível, acho que na cabeça de qualquer um. E a gente sempre ficou à mercê disso, né? E aí é o que eu digo, preciso ouvir um gringo aqui que não tem essa vivência, que tem essa inocência de não ter essa crença tão enraizada. Assim, pô, ali é uma oportunidade de negócio, eu vou atuar e boa. Tem que pensar duas vezes. Então acho que isso foi muito crucial naquele momento. Eu me juntar lá, foi um pouco da minha inocência de não entender ainda o que estava acontecendo ali. Eu demorei ali acho que uns 2 meses para cair a ficha, para ver o potencial que a gente tinha, para entender realmente qual que seria o impacto da camada de tecnologia que a gente estava aplicando no sistema financeiro naquela época, o que eu poderia fazer como designer para mudar a experiência, para acompanhar isso tudo. Foi um momento eu acho que se é uma coisa que tem a ver, você falou, né, esse momento intra, eu acho que indiscutivelmente em algum ponto da sua vida você tem que se acostumar com tomar risco, né? E realmente eu acho que esse estômago não é todo mundo que tem, né? O empreendedor naturalmente está ali, você está tomando risco para você, seja o seu risco da sua ideia, do seu tempo, seja o risco de você tomar uma grana com fundo para viabilizar o seu negócio. Então é algo que é tricky e não é todo mundo que tem essa disponibilidade, eu diria que emocional, para sustentar as decisões, né? Que também não é fácil. Você toma caminhos bold na sua vida, seja se juntando à iniciativa de alguém, ou seja você investindo na sua própria. Em vários momentos você vai ter muita dúvida, você vai falar assim, pô, o que eu estou fazendo aqui? É isso que devia estar, não está? E eu acho que é aí que está o pulo do gato, né? Você se acostumar com essas situações, você não ter medo de dar os passos e de arriscar. É até o que a gente estava falando um pouco aqui antes, né? O momento que a gente vive hoje, eu acho que não há mais tempo de você ter um pioneirismo comprovado, né? De você, pô, com a ICO, a velocidade que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo para todo mundo. Então antigamente dava tempo de alguém testar algumas coisas e levantar umas bandeiras e avisar quem estava vindo atrás, né? Hoje não dá mais, cara. Hoje tá tudo aqui para todo mundo e acho que nunca a gente teve que assumir riscos tanto quanto hoje em dia. Aquele moat, né, que chama, não tem mais esse fosso, não tem mais o fosso. Não tem mais sempre foi um diferencial competitivo das empresas saindo na frente, né, principalmente tecnologia, né? Total. Criava um moat e esse fosso de diferencial competitivo, hoje ele zerou. Zerou. Tá todo mundo par. Todo mundo largando ali na mesma linha, ali, eu diria. E o Davi falou de entrar numa casinha que não tinha quase nada. Só para situar quem tá ouvindo também em casa, você foi o 5º funcionário do Nubank. Fui. Quem tava lá quando você chegou? Tava, assim, além dos 3 founders, né, tinha 3 engenheiros de back-end, o Pedrão, que era o meu parça lá de front-end,
e eu de designer. Comecei no dia zero. Tipo, basicamente o Nubank estava esperando o designer para chegar para ter um dia zero. E até você já passou por cima, mas o trabalho de designer não é só desenhar a marca Nubank, identidade visual, também, também a parte do produto. Tudo. Eu no Nubank foi uma coisa muito louca, porque eu tive que respirar fundo ali. Eu entendi que era um momento que, eu acho que talvez o único momento que eu teria um produto para arriscar tudo que eu acho que tinha que ser, em termos de experiência, de conceito, de posicionamento. Eu nunca fui um designer que pensei tela, pensei uma coisa. Para mim, eu sempre pensei em sistemas, né? Então, para mim, eu nunca estou desenhando uma tela. Eu não conseguia entregar uma tela se eu não entendesse aonde ela estava funcionando e dentro do sistema inteiro. O que sai daqui, o que volta para cá, Então, isso, acho que esse é um approach talvez não convencional das posições que eu tive, mas lá ficou muito evidente que eu ia ter espaço para isso. Para trabalhar mais produto e marca do jeito que eu acho que tem que ser trabalhado, que é uma coisa que eu sempre pensei que uma coisa não é separada da outra, né? A experiência, o teu apego, o quanto você, a tua avaliação de determinada marca, o quanto a marca ou o produto tem a ver com você ou não tem. Tipo, as pessoas não separam isso em categorias. Eu estou tendo uma experiência com um logo, com um ponto de contato, ou com não sei o que, ou com um pós-venda. É uma coisa só, você entendeu? Então, design é uma coisa só, experiência é uma coisa só. Por mais que a gente, do nosso lado, a gente tente organizar isso em caixas para facilitar o trabalho, para facilitar o entendimento de quem está vivenciando, é uma coisa só. É uma linha emocional, é um contínuo, né, do qual a gente faz parte, entre várias outras coisas na vida da pessoa. Então, ali foi um primeiro momento que eu pude colocar isso em prática ali, de começar a questionar coisas do tipo, o que representa, né, na época, o que é ser nu? Ser nu é ser revolucionário ou é você estar vulnerável? Você entendeu? Pô, todo mundo quando nasce sem roupa você não diz quem é quem, se tem dinheiro, se não tem. Então, o Nubank veio... A gente construiu muito isso, né? Pô, o Nubank era um cartão roxo sólido que a gente fez questão de bater nessa categorização do Gold, do Platinum, essa evidência, que até você lembra daquele momento que nós fomos até numa reunião, falamos assim, pô, isso aqui é colocar tag em pobre, você entendeu? Porque, pô, quem que é legal, você tá na caixa do supermercado, pô, um cara na sua frente passa com um cartão lá, black, as pessoas falam, pô, esse cara tem dinheiro, aí vem o outro lá com o cartãozinho do banco, aí esse não tem. Então a gente tinha por premissa derrubar isso, unificar, né, isso tudo é branding, isso tudo é produto, isso tudo é cultura de empresa, que eu acho que isso é fundamental, né? Essa questão estrutural de cultura, de você ter uma visão, você ter uma crença, e quando isso todo mundo está embarcado, você não precisa forçar a barra, né? Não são frases de efeito na parede, todo mundo está numa reunião, está numa discussão, e a todo momento as pessoas lembrarem do porquê que você está ali, porquê que o Nubank está ali. Então isso transcende, quando é genuíno isso transcende e as pessoas sentem na outra ponta. E aí dentro dessa página em branco que você tinha, pro que a galera pegou depois e teve a experiência como cliente, como usuário, qual é a lógica ali? O que você tentou colocar que é o que a galera tem na mão hoje? Cara, simplicidade. Mais uma vez o momento de ignorância, né? Eu acho que talvez exista uma percepção de que, pô, para você, sei lá, para mim, por exemplo, a grande dúvida da galera lá quando eu entrei no Nubank é, pô, mas eu não tinha experiência com o mercado financeiro. E para mim foi a grande bênção, você entendeu? Porque quem é cliente de banco entende mercado financeiro? Não. Necessariamente não. Então, quer dizer, eu aproveitei aquele momento com uma grande vantagem, porque a barra de limite é um negócio que veio do insight meu ali, por mais ignorante que pareça, todos os bancos te davam a seguinte conta, te dava o teu limite, te dava o quanto você já tinha gastado, mas a grande questão é o quanto eu posso gastar ainda. Quer dizer, é um número que não tinha em lugar nenhum. Loucura, é um negócio idiota, cara. Idiota. Qual que é a principal coisa que você precisa saber no teu momento de compra, velho? Você pode comprar aquilo ou não, você tem dinheiro ou não. Então a barra de limite foi uma coisa muito simples, pô. São câmaras que
se uma murcha, outra enche, e você tem essa noção, e eu quis colocar aquilo de uma forma simples, fundamentalmente para mim, você entendeu? Porque eu falei, pô, eu sinto falta de saber isso, e depois ficou claro que era uma dúvida de todo mundo, como por exemplo, pô, como é que funciona o fechamento da minha conta com o meu limite, a quantidade de pessoas que achavam que, fiz compra parcelada, não sei o que, mas vai virar um mês e o teu limite vai encher 100% de novo, era bizarro. Não tô falando de pouca gente, eu tô falando, sei lá, de quase, sei lá, 30% das pessoas que a gente falava ali, não tinha essa clareza. Então, pô, se eu estou fazendo uma compra parcelada, isso vai comprometer o meu limite futuro. Então, por mais que eu pague a minha fatura inteira, pô, eu não vou ter o mesmo limite que eu tinha, porque preciso garantir, que o banco precisa garantir. Então, são coisas que eu fiz questão de trazer ali com muita simplicidade, muita transparência. E eu acho que isso que fez muito do impacto do Nubank, né? Realmente aquela surpresa de que, pô, tá tudo aqui e tá muito fácil, né? Era um banco que o primeiro contato era um feed super claro, mostrando as tuas ações. Isso é algo também que eu sempre quis colocar muito ali, né? Essa questão de causa e efeito, né? Onde eu tô nesse momento, por que eu tô aqui, quais são as minhas opções se eu olhar para frente e quiser ir para frente. Isso você aplica tanto num fluxo de navegação, ou sei lá, como numa situação de vida, né? Você está numa situação de vida, você não tem um orçamento, você não tem um negócio, então você dá uma panicada agora, você não tem como projetar a sua vida, as suas ações, ou se planejar. Então isso é algo que eu fiz questão de colocar ali naquele momento, porque era necessário. Acho que o grande diferencial ali, talvez, pensando hoje, não foi algo que, sei lá, as pessoas esperavam que o Nubank seria um Square, né? Quando o Square saiu e veio aquela coisa de, pô, nós vamos substituir o ponto de venda, vai ser outra coisa, outro gadget, um hardware, etc. Então as pessoas esperavam algo muito mais profundo em termos de mudança de hábito, mas de repente a grande sacada do Nubank foi aplicar uma camada de tecnologia e experiência em cima de um negócio que já existia. Todo mundo questionou, falou assim, pô, cartão de crédito, cara, vocês são uma empresa de tecnologia, vocês vão apostar no plástico, mas é aquela coisa, o plástico já tinha uma rede de distribuição pronta, né? Acabou. Você entrando com o cartão, você já virou tá uma habilitado. marca do próprio Nubank. Qual é a história do roxinho, do cartão, cara, do Nubank? Tanto a cor como a história, tudo que envolve também, que você falou, né, de ser um cartão só e tudo. Quando eu entrei no Nubank, já estava rolando um processo de branding com uma agência. Tinha um nome temporário, que não era nem Nubank ainda. E aí quando voltou esse trabalho da agência, eu já estava lá. Aí vieram algumas opções, entre elas o Nubank, e opções de cores, etc. Então aí foi um momento que a gente definiu ali a marca e o posicionamento. O que era ser nu, né? Se nu se eu quero chocar ou se realmente eu quero me vulnerabilizar. São todas essas nuances, né? Acho que sempre se fala muito e sempre se falou muito no aspecto emocional das experiências e marcas, né? Mas acho que hoje isso nunca esteve tão relevante. Realmente você ter uma empresa e você saber humanizar esse serviço, humanizar essa experiência, que não de uma forma folclórica, não de uma forma lorotelling, como diz um amigo meu que faz tempo. Lorotelling é um ótimo termo. O lorotelling cara, porque assim, uma coisa assim, isso seja para um designer, seja para uma empresa, se você tem um porquê de existir e você sabe disso, você já tem um storytelling. Agora, empresas que estão ali, que existem, contratar alguém aqui para inventar um negócio bonito para mim. Você entendeu? Isso tem muito. Isso virou mercado, cara. Isso virou mercado. Então é algo que eu acho que é muito, muito natural. Por que foi roxo? Foi até, acho que foi uma discussão polêmica lá, em termos de talvez nem todo mundo estivesse confortável com essa cor, mas para mim, fundamentalmente, eu fui um cara que levantei muito essa coisa, insisti muito, porque para mim ficou óbvio que era a oportunidade de você tomar você virar ícone, você tomar um espaço de mercado que depois qualquer um que viesse seria cópia. Ninguém tinha cartão roxo. Você faz um cartão que é inteiro roxo, qualquer um que fizer um cartão roxo depois vai copiar. Então, assim, para mim era muito evidente que, independente do ônus, eu acho que essa vantagem ela era indiscutível. Indiscutível. Mas, Felipe, via de regra, as pessoas têm curiosidade de saber como é que foi o detalhe, assim,
da discussão das decisões, né? Eu acho que não dá para falar com tanta profundidade, não sei, mas, cara, o que foi que fez vocês né, escolherem o roxo e quais eram os contras e assim por diante, entre outras decisões, né? Cara, eu acho que é o momento de, principalmente quando você está começando um business, você sabe que você tem uma visão grande, etc. É natural que tudo que esteja na mão nesse momento, você esperar ou querer ou buscar que seja a coisa mais acertada que você já fez na vida. Principalmente quando você está começando um negócio desse tamanho e você está definindo a marca, o nome e que é algo que vai para o resto da vida. Então é mais uma vez essa coisa de você arriscar e de você apostar. E normalmente, me colocando no lugar do founder, o founder dificilmente é o cara que tem um conhecimento profundo para determinar. Então sempre vai estar contando com outras pessoas para apoiá-lo, para direcionar, para validar. Então é um momento muito difícil, eu diria que de muita insegurança para todo mundo. Então foi um vai e vem, mas eu te garanto que aí é uma questão de atitude de quem está na ponta, de chegar de uma hora e falar assim, não, cara, assim, não faz sentido perder mais tempo com isso, então nós vamos sentar aqui e vamos resolver o que está feito, tiver feito, está feito. Então chegou uma hora, nós sentamos lá, velhos e todo mundo ali, e é isso, tô confortável 100%? Não, mas é o momento de ir e a gente vai. Agora, cara, teve todos os argumentos para tudo. Teve gente que não gostou do roxo porque achava que talvez fosse ficar sensível demais, outro não sei o que não sei o que, aí outra opção era laranja, mas aí laranja já tinha isso, já tinha aquilo. Então, assim, se você for ver, cara, é um negócio que dá para ser endless. Então chega uma hora você precisa botar um fim. E aí eu vou te dizer que acho que realmente a liderança ali sempre foi muito sábia nesse aspecto. Acho que de ter muito bom senso entre até qual que é o limite da gente debater esse negócio. E você vai vendo no quanto tempo? Não foi mais de uma semana não, cara, foi rápido, assim, foram algumas coisas, foi rápido, não, ali era muito prático tudo, tanto que eu particularmente sempre fui um crítico do logo, eu nunca gostei do logo original. Para mim a gente vendia simplicidade e modernidade, para mim era o contrário, para mim sempre eram muitas linhas, muitas complexidades, muitos nós, então acho que para mim sempre vi algo muito como é hoje, né? E hoje, pô, quem fez o logo da Nubank hoje é a Pentagram, nada mais, nada menos do que o maior estúdio de design do mundo. Eu sou fãzaço de Paula Scher e tal, então mas eu sempre vi isso daquela forma, tipo algo um ribbon, uma fita, algo que fosse realmente um shape mais simples, como o próprio nome já é muito simples, né? Então, mas eu acho que o resto foi muito feliz. O naming é incrível, a cor no final ficou incrível. E funcionou tudo funcionou muito, muito bem. Funcionou tanto que acho que a grande coisa que a gente se orgulhava muito de dizer ali é que talvez acho que até o primeiro 1 milhão de clientes ali virtualmente zero investimento em marketing, né? Teve gente que entrou para assumir marketing e que saiu porque falou assim, cara, eu não tenho o que fazer aqui, você entendeu? Já tá andando. Então assim, a gente foi ter realmente acho uma operação de marketing, de comunicação estruturada e investimento e tal. Mais pra frente aí também por conta de board e tal, os caras não, vai aí que toca essa porra, né, vai que não tem porquê, agora não tem mais porquê segurar, mas a gente teve esse lance de realmente prover um negócio muito único ali que se vendeu por si só, né, mas eu acho que tudo muito encaixado, foi muito, cara, é uma equação que é muito improvável, né, muito improvável. Ô Davi, a gente tá começando a história do Filipe aqui pelo meio, né? A cronologia não tá sendo muito forte. Vamos voltar pro começo então um pouco. Você começou a trabalhar com 13 anos. Sempre sim. Meu primeiro emprego... E a faculdade de design? Não, nunca fiz. Foi a profissão, foi a vida. Eu sempre fui autodidata para tudo, né, cara? Eu sempre fui muito, muito autônomo, talvez até demais. Eu com 7 anos de idade, eu já andava em São Paulo aí de metrô sozinho. Eu pegava o metrô para ir na loja de eletrônico, para comprar diodo Zener, comprar os negócios, para eu montar meus eletrônicos em casa, fazer minhas placas de circuito com caixa de ovo e fita crepe. Você entendeu? Isso com 7 anos de idade. Eu montei bateria de carro, eu montei modulador não sei o quê, eu comprava serviço de eletrônico, eu ia atrás das pecinhas na Santa Ifigênia, na Praça da Árvore. Eu sabia ler tudo, cara, de eletrônicos, pegar eletrônicos, diodos, sabia ler as faixinhas, calcular as coisas, tudo. Então eu sempre fui
Eu com uns 10 anos e pouco, eu já me enfiei a fazer uns cursos de programação de DBase, DOS. Eu sempre flertei com engenharia, mas acabei indo pro outro lado. Quando mas foi isso? Isso eu tinha uns 10 anos de idade, cara. Você tinha 10 anos de idade quando? Quando eu flertei com eletrônicos Não, então, e afins. mas Aí com isso 13 tá anos... falando o quê? Anos 80? 80, 80. Eu nasci em 79, sou de 79. Até 80 para 90. É. Aí com 13 eu fui trabalhar no shopping. Fiquei trabalhando estoquista, numa loja de brinquedo, lá no Shopping Plaza Sul, ali na Cursina Imigrantes ali. E saí de lá acho que um ano e pouco depois, porque eu arrumei um estágio numa agência. E aí foi acho que a virada da minha vida. Eu diria que a minha primeira faculdade, virtualmente falando, porque eu trabalhei 3 anos e pouco para um cara que era um diretor de criação incrível. Era uma agenciazinha pequena, mas o cara já tinha trabalhado nas maiores agências do Brasil, com Washington Oliveto, com Alex Pericinoto, com os grandes nomes da publicidade daquela época. Então foi ali foi a minha base de tudo, porque ali desde cedo, cara, ali já com meus 14, 15 anos de idade, eu já entendi o que era conceito, contexto e metáfora, você entendeu? Isso muda tudo, tudo, porque o universo é feito de metáfora. Tudo a gente fala uma coisa querendo dizer outra, ou importando o significado de outra, modelos mentais e etc. Então a hora que você começa a entender esse interplay das coisas e do que você está mostrando, o que você está falando, o que você está trazendo, e isso mudou tudo, inclusive para design. Eu acho que eu sempre me destaquei muito na questão de produto, porque eu nunca pensei o produto da forma que a galera pensa hoje, né? Nessa questão extremamente analítica, sistemática. Eu acho que eu catei um grande cavaco na minha carreira de produto em tecnologia, justamente porque eu sempre fui muito mais arte e sensibilidade do que necessariamente post-its com personas na parede. Mas por isso, acho que por sempre pensar nessa coisa, né, nessa essência, nesse interplay de vários fatores emocionais, o que você está comunicando, o desejo, né? Se você for pensar em publicidade, cara, era o meio de você gerar desejo nas pessoas, né, de tudo que você está vendendo, propondo. E acho que produto é a mesma coisa. O que faz um produto ser legal hoje? A pessoa gostar de usar, a pessoa se identificar com a marca, aquilo ser algo que é claro, é significativo, é profundo, tem a ver, representa, né? Então a gente tem essa questão de trazer essa coisa da publicidade, de trazer o desejo, de trazer a sacada para dentro da experiência do produto, seja num label de botão, seja para explicar uma feature, ou fazer um onboarding. Então acho que eu sempre trouxe esse elemento da inteligência da publicidade para dentro dos produtos. E você já estava lidando com o produto digital quando nem era produto digital ainda, quando não tinha esse Cara, termo? total. Anos 90, como que é? Não, então, eu fiz a primeira bolha, né? Eu posso dizer também que, assim, eu já estou criando experiências já para diversas gerações de pessoas e em diversos contextos de impactos tecnológicos, assim, na humanidade, posso dizer. Em 98 eu fui trabalhar para uma agência digital já. Eu fiz site na época, fiz site da Telefônica, trabalhei num projeto que transportou a lista amarela para online, meu velho. Então, um negócio que era muito louco. Você entrar online, você pesquisar um nome ali, você não ter que olhar na negócio de 1000 páginas ali que você ficava... Então, foi muito interessante, principalmente do ponto de olhando de hoje, porque tudo que a gente vê, usabilidade. Antigamente, usabilidade, o máximo da usabilidade, que alguém chegou lá e falou assim, não, pô, quando o usuário chega, você tem que pensar em 3 cenários. Se ele já conhece o produto, se ele já não conhece o produto, ou se ele vai logar, já logou, então. Então, assim, já naquele momento, acho que já nascia esse embrião de você, não é que eu tô aqui colocando um negócio estático. Tipo, pessoas estão vindo aqui com diferentes interesses, diferentes motivações, diferentes necessidades, e já naquela época, pelo menos para mim, tá, no meu... Eu aplicando ali, eu já pensava desse jeito, né? Que condições e contextos as pessoas estão chegando aqui,
E obviamente não dá para abraçar tudo, então o que a gente vai priorizar, então essa coisa de decisão, de função, de hierarquia, não só de conteúdo, mas de funções, o que é relevante, o que não é, né? Isso já vem desde lá de trás, é primórdios. E curiosamente, mercado financeiro falando, né, para não dizer que eu nunca tive, eu participei de um projeto interessante em 2001. O Deutsche Bank, na época, eu não sei se ainda existe lá fora, tinha um banco chamado Max Blue. O Max Blue acho que foi o primeiro banco com um modelo de investimento democrático, né? Até então, até aquela época, você tinha que ter um aporte gigantesco para poder chegar num fundo aí, colocar, investir e tal. E o Max Blue foi o primeiro modelo do Brasil que chegou com o negócio de fazer um pool em geral com as pessoas. Então você podia colocar, acho que a partir de 300, 500 reais, eles pegavam um montante de várias pessoas, faziam uma alocação maior e colocavam. Naturalmente aquilo não virou, porque é a famosa questão da Sequoia, né, do Why Now, né? Até pensando se ainda tem alguma coisa, não tem mais. Não tem. Então é muito evidente, até com outros empreendimentos daquela época. O Unibanco naquela época fez o Banco 1, também, que foi já uma tentativa de fazer um banco digital já nos anos 2000. Era o banco 30 horas, né? Mas virou o Banco 1. Lá, isso era uma marca lá, que era o Banco 1, que era a experiência do Unibanco, só que online, mas o online dos anos 2000, né, meu velho? Então, naturalmente, aquilo não vingou, não só pela experiência, mas eu acho que realmente por uma maturidade de público, falta de confiança e etc. Mas foi medo, né? Hoje todo mundo usa, mas na época tinha. Mas foi interessante. Não sabiam usar ou até sabiam, mas tinham medo de usar. Exato. Mas foi interessante. Eu até puxei outro dia no Web Archives, eu até achei alguns fragmentos do Max Blue, depois eu vou ver se... Isso é legal de ficar fuçando? É legal. Quer dizer, é legal porque, eu tenho um histórico lá, né, cara? Então... Eu tenho uns trecos que eu já fiz há muito tempo atrás, outro dia, aquele negócio que eu fiz, eu vou lá, eu entro, tá lá, tem um treco lá, ainda um resquício de um treco de 20 anos atrás, mas tá lá. Eu como jornalista fazendo pesquisa, ou até por diversão, assim, de pegar lugares que eu já trabalhei e tudo, você volta no arquivo do site de 10 anos antes, de 15 anos, lembra como que era o layout diferente, depois a gente atualizou, mudou a versão, e você até esquece como é, né? Você volta, é uma brincadeira legal, de coisa que a gente se diverte na internet, né? É legal, é interessante. Acho que teve aquela tua passagem também, acho, Felipe, que acho que vale a pena, né, trazer aqui, foi uma passagem muito legal, né, foi quando o Brasil começou, de fato, assim, a dar os primeiros passos em empresas de tecnologia, né? Isso é muito novo, né, no Brasil, é muito novo. Esse ecossistema, assim, de startup, empresas de tecnologia, né, recebendo aporte de fundos, né, seja americano, seja fundo asiático, né, do Middle East também, é algo super recente, né? Eu acho que a gente viveu, eu estou vivendo isso, né, eu acho que pela terceira vez, mas é algo super recente, né? Eu acho que tu pegou uma geração que eu não peguei, né? Que foi a do .com ali, que foi em 99, né? Eu lembro que a primeira vez que saiu, né, eu acho que era América Online, na Times, eu acho que foi, naquela revista, foi em 1995, né? Sim. Falando sobre a internet. Total. Então, apesar de... É um antigo, mas bem aí, né? 95, bem aí. Daí eu lembro que tu teve uma passagem pela Naspers, né, que é um grupo de mídia super grande na África do Sul, né? Isso. E que é detentora, inclusive, acho que de 33% do WeChat, se eu não me engano. Cara, a Naspers, na época, isso foi 2007 que eu entrei lá. Eu já só para dar um contexto da Naspers. A Naspers, na época, era um dos maiores conglomerados de empresas digitais fora dos Estados Unidos. Os caras tinham, por exemplo, grandes gigantes da China, sei lá, Tencent e afins. A Naspers estava lá, na época aquele Messenger chinês lá, o QQ, que acho que era o maior do mundo, né? Porque na China tudo é o maior do mundo, né? Também era não sei quantos % era da Naspers, além de uma detenção grande de toda a mídia ali de África, principalmente África do Sul. E eles vieram no Brasil através justamente por mídia. Os caras na época compraram 30% da editora Abril. E a minha história ali foi o seguinte, um dos pioneiros aqui do empreendedorismo aqui no Brasil, nesses moldes franciscanos, assim como eu gosto de dizer, né? Um cara que já deve ter ouvido falar, que é o Manuel Lemos.
Manuel Lemos, para mim, é um dos pioneiros. Acho que a primeira startup nesse formato que eu conheço foi a dele, na qual eu trabalhei. Isso foi justamente em 2007, 2008. Eu fiz uns freelas para ele. E ele é o cara que estava nesse meio de Naspers com Abril. E aí ele fundou a Webco. A Webco fez 2 produtos. Um ficou muito grande, que era o Blogs. Eu não sei se vocês vão lembrar, na época tinha os agregadores de blog, né? E ele foi um cara que cresceu muito com isso aí, chamou a atenção da Abril, aí rolou esse negócio. E eu acabei sendo convidado para trabalhar na Naspers. O que é curioso é que justamente eu fui num braço de M&A, né? Então, para mim foi uma experiência muito louca, porque, primeiro, pegar o começo disso tudo, né? A gente está falando ali de Facebook com 1 ano e meio, 2 anos de idade. O Instagram não tinha nem nascido ainda, o Instagram veio 1 ano depois. E nessa época eu trabalhei, é muito louco, cara. Aí você vê as pessoas, né? E você olha para trás. O meu manager na época, que era o CEO da MH na época, o John, ele era um cara que eu lembro nitidamente, cara. Ele desenhou numa lousinha lá um esquema de camadas e uma cebola que ele chamava de onion lá, e o cara simplesmente desenhou tudo o que aconteceu 15 anos depois. Eu nunca vi isso na vida, entre o que virou o Facebook, o que virou o Instagram e o WhatsApp, etc. Então ali foi um negócio muito interessante, até porque eu sentei do outro lado da mesa, né? Porque principalmente quando a gente é mais novo, eu acho, e não é só começo de carreira, mas talvez como designer, eu acho que a gente se alimenta muito de, como eu posso dizer, de um certo romantismo, o que eu acho que é necessário, mas não necessariamente prático, às vezes. Então o fato de eu estar do outro lado da mesa, de eu ser um designer que estava ali brigando por algumas coisas, e aí você tá ali e você vê a realidade, a dificuldade e o que acontece do outro lado, isso mudou tudo. Isso me trouxe uma maturidade e um entendimento, e aí fez tudo mais sentido para mim, porque eu sempre justamente fui um cara que sempre pensei na arquitetura da experiência, e aí de repente ali atrás eu comecei a ver a arquitetura da experiência com a arquitetura do negócio, você entendeu? Então voltando um pouco do Nubank, eu acho que para mim o Nubank foi um momento muito incrível, porque eu pude colocar isso à prova, né? Fazer a matriz dessas coisas, desses sistemas, o que é o sistema visual, quando ele é consistente com o sistema da experiência como um todo, com o sistema do negócio, com o sistema. E aí eu comecei a realmente entender que acho que como designer a minha atuação poderia ser muito mais ampla e não só estética ou motion ou interação necessariamente de uma interface digital, né? Nossa conversa aqui já passou por algumas eras diferentes. Sim, total. Da internet, do design e tudo. E uma coisa que é recorrente, não é de hoje, é coisa acho que vem desde que o mundo é mundo, mas para pegar o exemplo C6, mas assim, seja na indústria, seja no setor de serviço, o profissional que, quando teve essa mudança no mercado, a mudança da tecnologia, a mudança do método de trabalho, o cara ficou para trás. Uhum. Às vezes esse cara se queixa que perdeu lugar por isso ou por aquilo, ou nem se queixa, mas assim, é o que acontece. Você foi passando de era em era e continuando no meio. O que o profissional ou o empreendedor tem que estar atento para ele conseguir fazer essas transições? Cara, eu acho assim, como tudo, hoje assim, acho que o meu radar para pessoas e pares, quando eu digo pares assim, pessoas que eu acho que agregam, que me puxam para cima. Eu acho que isso tudo é um movimento, eu diria que universal. Você não está contente com o seu estado atual, né? Seja com o seu nível de conhecimento, seja com as coisas que você conquistou na vida. Conquistas, eu sou sempre um pouco cuidadoso em falar, porque eu acho que isso pode, enfim, virar uma confusão de propósitos e coisas, isso pode virar um problema. Mas eu acho assim, acho que todo mundo que está estagnado, está desconfortável com isso, ou está num ponto e se vê adiante e vai buscar, eu acho que esse é o movimento. Acho que a partir do momento que você tem uma tendência a estar satisfeito com o que você sabe, com o que você já atingiu, você não está preparado para mudança nenhuma. Essa é a realidade. Porque todo dia você vai aprender um negócio novo. Eu tenho isso para mim, as minhas crenças. Às vezes eu acordo todo dia e falo assim, pô, será que
eu sou o que realmente eu acho que eu sou? Será que eu acredito realmente no que eu acreditava ontem antes de dormir? Será que as coisas ainda fazem sentido? Então eu acho que é se questionar o tempo todo, porque eu acho que é a única maneira. E não ter medo, cara, às vezes a gente vai ter, é indiscutível, né? Medo seja nesse momento, acho que a gente vive um momento no mundo hoje de muito, muito medo, de tudo, é uma insegurança não só questão de guerra, mas fundamentalmente essa mudança toda de aí, a gente vê lá, sei lá, essa semana aí Jack Dorsey mandando 40% do staff embora, e essas coisas acontecendo, realmente vai ter uma parcela da população que vai pagar um pênalti por isso, mas o fato acho que se você acomodar no teu medo, acabou. Falo por experiência própria. Eu já vivi esse momento. Só para falar, o Jack Dorsey, ele é fundador do Twitter, né? Sim. E fundador de uma startup assim que foi, né, brilhante, né? Que é o Square, que virou Blocks. E aí foi dessa empresa que ele resolveu desligar 40% da empresa, né? Se não me engano, são 10 mil funcionários, ele desligou 4 mil num tweet. Ele fez um tweet e desligou, enfim, com muito pesar, mas ele preferiu desligar os 4 mil de uma única vez para a turma que não ficar sofrendo lá, achar que vai ser desligado, né? Mas eu, respondendo essa pergunta também, Renan, eu brinco que, né, em certa dose, a pressão e a zona ali, né, do desconforto, né? Ela em certa dose, ela é uma dádiva. Ela é. Ela é uma dádiva, porque ela faz com que você abrace o novo. Então, quem é que, né, com a geração de IA, e aí trazendo um contexto aqui, né, se fala muito que, né, a tecnologia vai substituir o desenvolvedor de software, né? E aí tem aquele engenheiro que não usa IA e tem um engenheiro que abraçou a inovação e usa a IA. Não tem o que saber. O engenheiro que abraçou a inovação e usa a IA, ele vai ter um throughput de entrega muito maior do que quem não abraçou a IA, né? Então eu acho que se a pessoa está trocando a pele constantemente, né, querendo ser uma pessoa melhor, ela vai estar sempre bem posicionada, assim, independentemente da era. Não, e outra, cara, isso é algo, falo por mim, né? Eu passei um tempo acompanhando um pouco de longe, digerindo, às vezes eu não chegava meio perto disso, justamente por, será que eu vou descobrir coisas que eu não quero descobrir? Será que é isso que não é? Mas esse desconforto que você falou é extremamente necessário, cara, porque a partir do momento que você parou e que você estagnou, não tem, e o que te tira do lugar é justamente esse medinho, essa dose essa pressãozinha. É boa. Eu falo isso assim, do ponto de vista criativo, cara, assim, pô, você sabe, você tem essa experiência comigo, quando você, o tempo que você tem para criar, você usa ele inteiro. Se eu tiver um mês para ficar polindo uma identidade ou um negócio, eu vou ficar. Se eu tiver 6 meses para ficar polindo, eu vou ficar. Então, assim, no ponto de vista criativo, eu posso dizer que as restrições fomentaram, acho que as minhas maiores criações. Seja o app do Nubank, que eu tava lá e tinha aquela pressão, aquele negócio, aquela coisa acontecendo. Seja, sei lá, até para compor as músicas da banda, que a gente compôs um EP escreveu, sei lá, 12, 13 músicas em uma semana. Foi um negócio também, essa panela de pressão, pô, 60, o tempo vai acabar, a coisa tá ali. Então esse incômodo ele é necessário, cara. Eu acho que realmente é o famoso condições de temperatura e pressão. Isso, muda a física. Condições que não são normais de temperatura e pressão. Então você precisa, assim. E, cara, a realidade do mundo é que eu tenho pra mim, né? Eu acho que quanto antes a gente se conformar que isso aqui não é o lugar onde o normal é estar confortável, é o contrário, cara. Você, assim, tá bem, tá em paz, eu acho que é uma sensação temporária do estresse que é a vida, né? E tá tudo aí. A banda tem um lado artista, que você descobriu aí ao longo dessa trajetória toda, tem.
E posso perguntar também se é um empreendedor da música hoje? Mas totalmente, cara, totalmente. É o que eu falo, e eu acho que isso é algo que sinto que está até vencido no mercado, porque eu sou um cara que cheguei no mercado da música ali do Vale do Paraíba totalmente desconhecido, talvez com muito potencial ali. Acho que as pessoas viram potencial em mim, mas ao mesmo tempo é muita desconfiança, é natural, né? É natural. Mas para mim nunca foi um hobby, nunca foi um período que a gente fundou a banda efetivamente. Como que você foi parar numa banda? Eu fui parar numa banda assim, eu sempre cantei para mim, nunca profissionalmente. Cantava no chuveiro? Eu cantava no carro, cantava, isso aí. Eu sabia que mandava bem, mas sempre tive carreira aqui, tecnologia, design, e eu sou um cara que autodidata de tudo, né? Eu não sou estudado, eu não tenho didática sempre fui lá, aprendi de observar, aprendi de fuçar das coisas que eu precisava, ia lá e ia atrás, então música, cantar para mim foi a mesma coisa. Eu fui um cara que eu nunca fui atrás da voz de forma acadêmica, então para mim sempre foi assim como o design. O desenho eu sempre desenhei de olho, intuição, e eu sempre canto de ouvido e intuição. Eu gosto de pensar que assim, a minha genética é da harmonia. Então assim, eu tenho realmente uma genética de harmonia de tudo, seja para visual, seja para paladar, seja para som. E aí eu comecei a fuçar ali, e num primeiro momento, justamente por ser muito sério com isso, eu achava que eu tinha na minha cabeça assim, bom, então a primeira etapa, cara, eu me firmar como um artista solo, eu tenho reconhecimento, eu marcar aqui, eu ganhar mercado, fazer, quem sabe daqui uns 10 anos eu consigo o meu objetivo, que era realmente ter a banda que eu tô hoje, que eu lidero hoje, que é a Debris. Só que aí a coisa aconteceu muito antes do que eu esperava, não deu nem tempo de eu começar a fazer alguma coisa no sentido pessoal, individual. Já chegou um cara que foi meu professor de voz um tempão, e ele falou, eu conheço uns músicos aqui do Vale que ouviram você cantar e acharam que tem que ter alguma coisa aí para ver. A gente largou um play lá em casa numa terça-feira de manhã, e assim, foi um negócio muito cravado, muito surreal, já de cara. A gente não se conhecia, fomos lá em casa, tocamos e já cravou. Desse dia, uma semana depois, eu chamei todo mundo lá, bem startup, fiz um keynote, tinha o nome da empresa, cultura da banda, o que a gente quer, B-Reg e etc. Eu posso dizer que tudo que eu absorvi aqui do nosso ambiente, em termos de time, de cultura, etc., eu levei para lá. Aí você foi empreender na música? Fui empreender na música. E aí nasceu a Debris. A gente ficou um ano aí meio que stealth. Isso foi uma proposta muito clara para mim. Eu queria um relacionamento, eu queria vínculo, e eu queria as pessoas ali colocando realmente o máximo que elas podiam pôr para fora. Então a nossa política, que é assim até hoje, não é falar como as pessoas não deveriam ser, mas todo mundo que está ali, a gente gosta de ter esse cara aqui, como é que eu posso prover condição para ele ser ele mesmo, porque ele sendo ele mesmo, ele vai botar muito mais para fora do que a gente tentar encaixar. Então isso foi um win muito grande, assim, que eu falo com muito orgulho, porque é um time de criativos e de pessoas, assim, extremamente inteligentes, e eu falo isso para todo mundo, a galera da banda são pessoas que, se fossem engenheiros de tecnologia, tava todo mundo rico, porque os caras são realmente muito, muito, muito crânios e muito apaixonados pelo que fazem. Então, passou um ano depois, mexi no time ali, saíram 2 caras, a gente era 4, saíram 2, entraram 2, no final ficamos 5, que é a formação que a gente tem até hoje, sua formação que tá há 2 anos já. E aí foi uma coisa atrás da outra, cara, e aí você vê a pressão, né? A gente não tinha música nenhuma, isso foi em começo de março de 2024, veja bem, eu tô falando de 30 dias, tá? Aí chegou um cara pra mim e falou assim, olha, vai ter um show do The Calling, sabe o The Calling? Que Sim, é essa banda... Claro. Vai ter um show do The Calling no Brasil, não sei o que, papapá, aqui em São José e tal. O primeiro foi em Santo André, que você foi até. Vai ser em São José, lá no Santo Roque, não sei o que.
Só que o negócio era 30 dias dali. Ah, então, mas beleza, ó, se você de meia música de palco, 30 minutos de palco autoral, beleza? Aí eu vou te falar em quem que eu me inspirei para responder beleza, porque tem um cara, velho, que eu já trabalhei aí muitas vezes e que é de uma segurança bizarra, porque às vezes sem ter a solução na mão, você entendeu? O cara fala beleza, né? Não... e se vira e faz acontecer. E em 30 dias tá lá. E cara, e foi isso, assim, a gente fechou um dia lá para abrir um show do The Calling, a gente 30 dias e não tinha música nenhuma, e foi nesse rolê que a gente juntou uma semana, e aí o Constraint e etc, a gente fez, e é o EP que a gente tem hoje, que eu tenho um orgulho desgraçado, porque eu sei que foi a gente que fez, mas é de uma qualidade muito grande musical, principalmente de rock and roll. É um estilo que a gente conseguiu achar uma identidade muito nossa, principalmente agora que nós estamos compondo em português. Mas resumindo, a gente tem 2 anos de banda, a gente já abriu 3 shows do The Calling em 2024, 2024 foi um ano que a gente fez acho que mais de 30 shows. A gente fez tour, fez Curitiba, fez Belém. Belém a gente tocou, abriu pro Sepultura no dia do rock. Em 2025 foi um outro achievement enorme. Tem uma banda que é norte-americana, extremamente significativa também, que é o Helmet. Helmet é uma banda clássica de rock and roll. Veio pro Brasil fazer não só no Brasil, América Latina, veio fazer 3 shows aqui, né? Brasil, Argentina e Chile. E a gente foi a banda convidada, a gente abriu pro Helmet no Carioca, em São Paulo, em Buenos Aires e em Santiago. Enfim, a gente tem tocado com bandas aí que já estão 10, 15 anos e que pô, quando a gente desce do palco a galera vai falar, mas que é isso, cara, em 2 anos que não é só a qualidade da composição, mas realmente a qualidade do play que a gente tem no palco. É uma intimidade, é um negócio muito cravado, e aí que coisas que a gente não espera, né? Eu, por muitos anos da minha vida, eu sempre me vi o cara das cavernas ali, né? O designer, o maluco do Photoshop enfiado no canto ali, e nunca me vi como líder de nada, né? E de repente, pela banda, através do rock ali, eu tive que chamar esse negócio. Eu tive que chamar o empreendedor ali, o CEO, o founder, o líder, e botar isso tudo para funcionar. E até hoje, na dinâmica que a gente tem hoje, é muito, muito, muito pancada para mim. E aí, pra gente encerrar, esse lado do bastidor. O lado artístico é uma coisa, mas o lado do bastidor, do empreendedor, de como tocar, de como gerenciar, porque tem negociação de contrato, de show, de cachê, e você estava até falando de coisa de produto até, de criar plataformas para isso. Como que você, com toda essa sua experiência, tá na tocar? Hoje, eu tenho muita visão do mercado, e naturalmente é natural para mim eu cruzar isso com tecnologia, e ver oportunidades de mercado, e pensar produtos, e pensar coisas. Mas eu ainda nesse aspecto especificamente, eu prefiro ser cauteloso até onde pôr a mão. Eu gosto ali de pensar em focar na nossa parte artística musical, que do ponto de vista do negócio, cara, é extremamente complicado. Primeiro, principalmente, porque é o que eu falo, assim, acho que a coisa talvez, você quer não ganhar dinheiro, aí você vai mexer com rock and roll no Brasil, né? Vamos colocar desse jeito. Em 2026. Em 2026, sertanejo, pop, qualquer coisa, né? Você tem potencial de produto e o rock and roll menos. Mas aí você vê que talvez algumas coisas a gente tem ali atrás e não vê. 2 anos atrás era muito mais loucura, mas hoje cada vez mais todas as bandas de rock estão voltando, os eventos de música ao vivo os mais cheios são os de rock and roll, são as coisas, então é um movimento que tem voltado, e é um mercado bruto, cara, é bruto, é tão bruto quanto aqui, sei lá, você falar em mercado de VC, essa coisa dessa dureza da grana, lá a brutalidade é outra, a brutalidade porque os eventos são realmente uma coisa de louco. Você vai ver festival grande, cara, o que você vê de cabo, o que você vê de equipamento, o que você vê de coisa, aquilo é um caos e é muito sério, e é muito difícil, não é um negócio fácil de estar, mas ali também eu penso muito experiência, um feedback para fechar aqui, né, um feedback sempre que a gente tem da banda a gente é sempre impecável do começo ao fim, em todas as pontas.
para se preparar para o show, é para seguir a orientação do produtor, é para estar no palco, entrar na hora, sair na hora, não dar BO para entrar e para sair, ser educado com todo mundo, você entendeu? Então a Debris é uma banda que onde a gente pisa, a gente entra liso e sai liso, cara. Ninguém tem o que falar da gente. Então eu acho que isso tem muito mais a ver com o pensamento da empresa, da cultura e da marca, a experiência como um todo, do que como música necessariamente. Então, Renan, será que dá para eu fazer aqui 2 perguntas aqui? Aí é com ela, ó. Tá liberado, tá liberado? Em resposta, tu dá um tweet, né? Eu acho que tem algumas coisas que eu acho que não poderia passar aqui, né? Aqui, volta aqui ainda pro Nubank, né? Quando você saiu com equity, né? Sim. O que realmente mudou na sua vida? Dinheiro ou mentalidade? Ou os dois? Cara, eu diria que um tweet. Dinheiro é incrível, mas tome cuidado. Vou te dizer, vou ser breve, vou te dizer por quê. Eu sou um cara que cresci destrambelhado, cresci sem estrutura familiar, etc. Então acho que para a maioria isso é algo que eu gosto de falar, que acho que talvez para a maioria das pessoas, principalmente do brasileiro, né, que realmente vem de uma dureza muito grande e a gente sonha com um volume de dinheiro muito grande, de uma forma etérea, de uma forma mística, porque a hora que você coloca a mão nessa quantidade de dinheiro, é um negócio que você precisa ter cabeça, você precisa ter estrutura e você precisa ter, eu diria que até um estudo para saber o que isso significa e como lidar com isso. Porque caso contrário pode ser um caos. Eu vou te falar que na minha vida, acho que é papo para outro momento, mas eu faço questão de me abrir para isso. Eu demorei para assimilar dinheiro na minha vida e o que isso, ao mesmo tempo que foi incrível, você vê também o impacto que isso tem ao redor. Para quem é duro num dia e rico no outro, assim, por assim dizer, as pessoas mudam muito. E aí você começa a ver quem é quem na tua vida. Isso é um negócio que talvez para quem já vem nessa educação, seja de pais que prepararam os filhos para conquistar e ter e administrar, ou se você que seja herdeiro, mas você nasceu ali, teus pais falam assim, não, você tem e é isso aqui, é muito diferente. Então você já nasce preparado, você nasce safo ou você foi preparado. Então assim, ganhar muito dinheiro é um negócio que é muito bom, mas é potencialmente muito ruim também. Eu várias vezes, e não tô brincando, cara, em vários momentos nos últimos anos aí, eu realmente parava para pensar ali e falava assim, não, eu queria estar lá atrás, quando eu não tinha nada, porque a vida era mais simples e mais fácil. Então a gente crescer, a gente conquistar, não é meramente só o número da conta do teu banco lá que vai ter uns zeros a mais. É exponencialmente mais difícil. Eu brinco, tudo. Pelo menos dinheiro para mim, ele é tudo menos sobre dinheiro, é sobre segurança e sobre liberdade. É isso. É tudo menos sobre dinheiro. É isso. E muito, muito, muito menos sobre comprar identidade social. Um negócio que eu me distancio. Velho. Me distancio assim, nível hard. Mas você sabe que, só fechando aqui, isso é uma coisa que foi interessante, principalmente no meio de arte, cara, que você vê que todo mundo quer o sucesso, ou quer a fama, ou quer alguma coisa, por quê? Você tem o dinheiro, mas por quê? Poder e influência, né? A partir do momento que você tem a grana, que você, principalmente no meu caso, que não tinha diploma, e de repente, eu tenho uma BMW para provar para os outros que eu fiz alguma coisa da minha vida, que no final é esse o cartão de visita, né? A identidade social. É a identidade social. E aí, a minha segunda... acontece. A minha segunda... eu acho que você viveu no Nubank, que é uma empresa, né, admirável, uma empresa acho que deve estar com 100 bilhões. Né, o Davi Vélez tem todo o mérito ali de fazer uma world class company saindo do Brasil, um negócio assim, né, um colombiano fazendo no Brasil. O cara é brilhante, velho. O cara é brilhante. Espero que o Jota seja a primeira assim, world class, né, de um brasileiro saindo do Brasil. Mas depois tu vai empreender ali na Debris. E me parece que os problemas são os mesmos, né? De começar uma empresa, seja uma empresa pequena, seja uma banda, seja um Nubank, que é uma empresa de 100 bilhões de dólares, as discussões são as mesmas, né? Cara, eu vou te dar o motivo mais simples e mais idiota de todos, cara, que é o que assim, o trabalho é fácil, cara. O difícil são as pessoas. Então, assim, a partir do momento que você tem uma ideia e você precisa trazer pessoas para compartilhar da sua ideia, da sua visão, seja lá qual for, cara.
seja para jogar uma partida de futebol, seja para montar uma empresa ou uma banda, é a mesma coisa. O framework é o mesmo. Muda a terminologia, muda o contexto, mas a dinâmica das pessoas é a mesma. E é isso que eu trago para tudo, cara. A gente passa a tecnologia, vai, dependente da velocidade, pode estar 1 milhão por hora, pode estar menos 10 por hora. O sistema do ser humano é o mesmo. A nossa psique, o nosso cérebro. Então a forma que a gente sente os impactos não muda, né? Isso continua igual. Então acho que esse é o overlap aí, o diagrama de Venn aí que a gente pode tirar disso tudo aí. É um podcast sobre economia, finanças, empreendimento, mais empreendedorismo, mas como tem um músico aqui, acho que vai ter que encerrar igual quando o músico vai na TV, né? Qual é a agenda de shows? Contato para quem quiser seguir a banda. Cara, e aí a gente fica por aqui. A banda a arroba do Instagram. Vamos aí, rapidinho. Arroba Debris Band. Debris com X. Aqui a galera fala Debris Band. Arroba Debris Band no Instagram, com X no final, Debrix. Aqui a galera tem falado Debrix também, eu não tô nem aí. Fala Debris, fala Debrix, chama do jeito que quiser. A agenda agora pro primeiro semestre ainda não tá muito cheia, porque a gente vai compor álbum agora para lançar aí meio do ano, final do ano. Então acho que agora tá bem tranquilo. A gente vai fazer alguns shows por aí, mas segue o canal, segue lá no Insta. A gente tá começando a fazer bastante coisa no YouTube também, algumas entrevistas. Quem sabe a gente não troca umas figurinhas, falar de rock and roll. E é isso aí. Obrigado demais por estar aqui, pela oportunidade de, enfim, bater esse papo, expor um pouco da minha experiência aí. Não, foi demais. Valeu, Filipe Teixeira, nosso convidado de hoje. Valeu, Davi. Valeu, o pessoal que acompanhou, curtiu com a gente. Esse foi mais um No Corre com o Jota. Você que tá aqui no YouTube, dá o like, inscreve no canal. Você que tá no feed aí, obrigado. E passa pra frente também se gostou do que acompanhou por aqui, porque em breve vem mais um programa. Valeu!